Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod IC. Eu sou Carla Albuquerque e tenho o prazer de ter duas pessoas incríveis aqui comigo. O Marco Bezzi e o Welder Maldonado, que são do canal Galãs Feios, mas são dois homens muito bonitos. Muito obrigado. Obrigado. Finalmente, né? Finalmente chegamos a esse reconhecimento. É verdade. No começo não era comum dizerem Foram isso. muitos procedimentos estéticos, né? Muitas harmonizações faciais. E afirmação de gênero, né? Para chegar a esse ponto. A gente brinca aqui que são demonizações faciais, né? Porque tem pessoas que estão ficando demonizadas, não? A maioria delas, né? Você percebe, Carla, que não tem uma pessoa que fica melhor que... Né, que sai melhor depois de fazer uma demonização facial, né? Mas esse é um bom tema, né, para o canal de vocês. Na verdade, a gente começou criticando a pressão estética mesmo dentro do canal. O canal foi tomando rumos ali bastante diferentes do início, mas no início era isso. Depois a gente foi falar sobre política, ver a questão do humor envolvido com assuntos sérios, mas no início tinha bastante desse tema dentro do canal. Não é? Mas me conta, antes até da gente falar mais sobre o canal, conta um pouquinho de vocês, porque são dois jornalistas. Vocês se conheceram na Record, é isso? Isso. Ele era seu chefe? Exatamente. Ele era um chefe bom? Ele não costumava aparecer na redação com muita frequência, então eu não posso fazer essa análise. Eu tenho a fama de meter muito atestado, né? Mas no capitalismo pode, né, gente? É bom meter atestado. O chefe era o Edir Macedo. Então eu ia quando era necessário. É que nem faculdade, que eu fiz também quando necessário eu ia. Você aparecia, né? Para cumprir ali a tabela, né? A tabela para não ser justa causa. Você não é o aluno turista, né? É um aluno turista e um chefe turista também, né? Estilo Vampeta no Flamengo, né? Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo, né? Mas eles pagavam. Pelo menos isso. Então, mas você veja só que ele cumpria bem o papel. Ele encontrou boas pessoas para trabalhar com ele. É verdade. Delegava muito bem. Delegava de casa muito bem. Assim, ó, o que está acontecendo? Ele já né? Muito antes da pandemia, ele já estava no home office. Já estava no home office. É verdade. Pois é. Visionário, Marco Bezzi. Visionário. Mas a gente se encontrou lá na Record e depois a gente conta toda a história de como surgiu a página, mas foi algo assim que a gente precisava muito sair desse meio jornalista, de redação. De redação, que a gente viu desabando na nossa frente, né? Sim. Eu comecei bem antes que o Welder, né? Eu tô com 50 anos agora, comecei tarde, com 24, 25 anos, mas trabalhei na Editora Abril, trabalhei no JT, no Estadão, no Diário Popular, Diário de São Paulo. Legal. Então, eu ainda tive ali uma visão romântica da coisa, né, de acontecer, de funcionar muito bem e de tratar aquilo como uma profissão que te daria algum retorno, né? Mas no fim a gente começou a ver que assim só tinha passaralho, para quem não sabe o que é passaralho, né, que quando mandam muitas pessoas embora ao mesmo tempo na redação. Sim. E isso acontecia muito, né? Então toda hora você ficava, será que hoje meu lugar vai estar lá? Eu falei, eu não consigo mais trabalhar desse jeito. Teve muita redução de pessoal dentro de redação dos anos 2000 até agora. Continua acontecendo isso. O UOL mesmo mudou, né? Foi para a redação da Folha. Antes tinha seu espaço próprio. Então continua acontecendo essa redução de pessoal e você sobrecarrega o profissional também. Então a gente viu tudo isso. Viu a galera pirando, a galera não aguentando mais, gente chorando no corredor. Tudo isso a gente presenciou. E não é legal, né, gente? Não é bacana. Não, ambiente bastante tóxico mesmo as redações. Eu fiz uma entrevista uma vez, não vou falar aqui para qual portal da internet, mas que a chefe falou assim, você tá acostumado a ver gente chorar? Eu falei, não. Porque aqui as pessoas choram muito. Porque a pressão é muito, muito alta. Você tá preparado para isso? Eu me senti numa prova do Survivor. Assim, você está preparado? Traitor? Você está preparado para isso? Você também vai chorar. Eu falei, não estou preparado. Aí eu fui para Folha, tentar ir para Folha, um amigo meu me levou, o Ivan Finotti e o Marcos Preto estavam lá, falaram, queremos que você venha para cá e tal. E aí era o mesmo papo, assim, de pressão, de pessoas chorando. O Marcos Preto, um pouquinho antes, teve um burnout, ficou fora. Pesado, falei, você quer hein? que eu vá para esse lugar?
Não, né? Oportunidade de trabalho. Ai, porra, bicho. Mas E o olha, Marcos Preto também foi produzir disco da Gal Costa depois. Muito melhor. Né? Muito se deu melhor. bem, se deu muito. bem. Não, e olha só, hoje vocês estão mais livres, não estão? Sem dúvida. Sim. E assim, é o caminho também, né? Porque naquele começo, quando a gente fala de Brasil, tem até uma questão de uma arrogância. Eu também trabalhei em uma grande emissora, né? E eu sempre ouvia, não, o nosso lugar está garantido. O nosso império, ele é intocável. Eu ouvia as frases, eu falo pela audiência. Aham. Eu falei, gente, mas isso aqui tá arrogante demais, né? E olha o que a gente está assistindo hoje, né? Sim. Sim. Principalmente quando você entende essas plataformas, né? E o canal de vocês também está no YouTube, que está crescendo muito. Mas não é só isso. Quando a gente olha para o jovem, ele não assiste mais televisão. Não da forma como a gente assistia. Ele se informa aonde? Nas redes sociais. E talvez ele já não consuma conteúdo da forma como nós consumimos na internet. Talvez para ele tenha que ser mais dinâmico, mais rápido. O que a gente consome de 10 minutos no YouTube, para ele talvez não faça sentido. Muda muito rápido, né? Exatamente. E se não existe nas redes sociais, então não existe no mundo para Sim. eles. Não. E você vê, no caso de até atores em figurações, que precisam buscar emprego, que para fazer um teste, as pessoas olham quantas pessoas esse cara tem nas redes sociais, quantos seguidores ele tem, né? Sim, para trazer engajamento, né? Virou uma medida ali que antigamente você tinha um currículo. Eu sou dessa época. Eu também. É verdade. Eu nunca precisei de currículo porque eu sempre tive amigos, assim, sempre fui muito bem relacionado. Não, mas É uma das únicas coisas. O que assim. mandava era o currículo. Mas era currículo. O teu Claro. peso, a tua Que história. você recebia e tal. E hoje não, né? Quem que pede currículo? Ele quer saber o seguinte, deixa eu ver suas redes sociais, né? Ele quer saber como é que tá lá. E se você não tem rede social, você é uma pessoa estranha, né? Sim. O ganhador agora da Bola de Ouro, o Rodri, ele não tem rede social. Por incrível que pareça, um jogador de futebol jovem que ganhou Bola de Ouro não tem rede social. O pessoal tava até indo chamar o Rodrigo Depou, indo criticar o Rodrigo Depou nas redes sociais, porque o pessoal tava confundindo o Rodrigo Depou com o Rodri. Porque Olha não só. encontraram a rede social do Rodri. O pessoal tava a fim de xingar alguém, encontrou o Rodrigo Depou, falou, xingar esse aqui mesmo. Chama Rodrigo também. Só que Não, um não, é Rodrigo, espanhol, Rodrigo. outro é argentino, né? Exatamente. Não, e assim, ficou uma coisa estranha, né? As pessoas te olham de forma esquisita. É. Porque hoje também ninguém mais dá um número de telefone, é assim... Não, aliás, quem liga? Ninguém liga Quem mais. liga? Se Não, você quem ligar, liga é porque é telemarketing, é seguro, é alguma coisa assim, porque não existe uma ligação. Não, você pensa que é emergência. É. Quando a pessoa liga pra você, pensa que é emergência. Alguém morreu? Não, outro dia um amigo meu tava passando na frente de casa, a gente tava indo pro mesmo lugar, falou, você quer uma carona? Eu falei, não, já tô no lugar. Aí eu, na hora de atender, pensei, ainda bem que é só isso, porque na hora que ele me ligou, eu imaginei que fosse uma emergência, que tá precisando de uma ajuda, porque é tão incomum, né? As pessoa ligar. minhas filhas ficam nervosas. Falei, pra que você tá ligando? Eu falei, não, porque eu queria só tirar uma dúvida. Escreve que eu te respondo. Manda um áudio. E aí, não, e eu vou dizer que o Bez e eu, a gente é muito tranquilo na questão de rede social. A gente é quase anti-influencer, assim, na verdade. Adorei. Porque a gente deveria postar muito mais, tá muito mais presente, mas a gente tem uma presença tão discreta em rede social, assim, que nem parece que a gente tem um canal do tamanho que é Galãs Feios, né? Porque as pessoas costumam aparecer muito mais. Eu e o Bez somos bem discretos, né? Bem Eu acho que tranquilos pela quanto a isso. idade, é uma coisa geracional também, né? Que a gente, quando entrou no YouTube, muita gente falava assim, YouTube, esse negócio é de moleque, é pra jovem. O que vocês vão fazer lá? Achava gente que é você tava jovem, nadando né? em banheira de Nutella. Isso, fazendo slime, os né? conteúdos eram esses. Ficava imaginando Felipe Neto, Lucas Neto, e assim, o que vocês vão fazer nesse território aí, né? Um território aí que só tem molecada. Como o TikTok também, que surgiu Sim. como uma coisa de molecada, hoje em dia tá todo mundo lá, né? Tá. E o YouTube a gente começou a ver um crescimento muito grande de outros públicos a partir do momento que a gente entrou mesmo, 2017, 2018, né? E você sabe, até conversando com o próprio pessoal do YouTube, eles procuram canais assim mais profissionalizados, né? É lógico que eles querem absolutamente de tudo, né? Também buscam, é uma outra plataforma que quer engajamento. Mas para eles é muito importante ter bons profissionais atrás desses canais. E a gente sabe que vocês são dois bons profissionais.
A gente tem um relacionamento legal, né? Com Com o Google próprio, também. com o próprio YouTube, a gente tem um relacionamento bom, assim, com eles. E tem várias coisas que a gente não entende muito, de dúvidas, de algoritmo que muda, mas daí, com o tempo, você fala, tá bom. É isso aí Dane-se, né? mesmo, Até onde eu compreendi, tá Nossa, ótimo, lembra? Antes né? a gente perguntava tudo, ficava questionando muita coisa. Como é que... E se eu fizer? Não, e tem que... Não tem fórmula, né? Não. Você tem que ir no feeling e tem coisas que você acha que vai dar muito certo, que dão muito erradas, coisas que você acha que vão dar muito erradas, dão muito certo. Né? O YouTube é um... As redes sociais em si, você consegue ter um caminho assim, mas não é uma fórmula pronta. Para nenhuma rede social, nenhuma plataforma, Instagram, TikTok, É porque Blue eu entendo essas plataformas como... na verdade, a gente tem que comparar até com seres vivos, né? Então, eles também vão mudando, né? Sim. Até porque o gosto, né, das pessoas também muda. É o que a gente estava falando. No passado, a pessoa, de repente, sentava e ficava 1, 2 horas ouvindo alguma coisa. Não que ela não vá fazer isso Hoje os hoje. podcasts tomaram esse Exatamente. lugar, né? Ela continua também ali, se ela tiver interesse, mas hoje, quando a gente para pensar na população mais jovem, eles querem conteúdos curtos, né? Eles querem conteúdos rápidos, eles querem se Sim. informar rapidamente e eles querem uma diversidade de informação e conteúdo. E é completamente diferente do que era feito no passado. Então, existe uma necessidade de adaptação, o que não é algo fácil, né, a gente se reinventou, né? A gente fala assim, foi uma sacada, né? O canal e levar... Não, foi uma questão de desespero. A gente não aguentava mais fazer o que a gente É fazia. verdade. A gente precisava sair daquele ambiente tóxico de redação, de ser gente mandada embora toda hora, né? De você, no caso da Record, ter uma delegação ali em cima, né? Uma coisa de hierárquica, de bispo, de que a gente não queria mais. E aí partimos pro plano B, que foi montar o canal. que foi montar o canal. É. Mas foi assim, pelo A amor de Deus. Record tem que queria, dar certo. inclusive, que o canal fizesse parte do hub de canais que eles estavam montando na época. A gente falou, não, a gente quer fazer Que dava algo... 90% para eles e 10% pro Era algo criador assim. de algo Não, desse acho que era tipo. 70-30 na época, né? A gente falou, não... Vocês queriam liberdade. A gente quer fazer o nosso trabalho sozinhos. A gente não quer estar dentro da plataforma da Record. Até porque, por mais que a gente ainda não soubesse totalmente como era o YouTube, a gente entendia que as pessoas estavam em carreira solo, as pessoas estavam independentes, elas se davam melhor. A gente já via, né, alguns sucessos ali na época. E entendeu isso daí. Mas a própria Record, se você for pensar, né, que é uma mídia profissional enorme, estava também levando as estrelas da casa para o YouTube na época, montando canal para Ana Hickman, para Sabrina Sim, Sato. sim. Então até mesmo esses canais profissionais de mídia, esses conglomerados hegemônicos de mídia, tiveram que reaprender como fazer conteúdo, como chegar ao público, porque já não era mais aquela realidade de 8 horas todo mundo senta para assistir o Jornal Nacional, segunda-feira, 10 horas, todo mundo assiste a tela quente, à tarde, quem tá em casa vai ver a sessão da tarde e o Vale a Pena Ver de novo. Não é mais assim. É muito mais pulverizado. A TV ainda tem uma força absurda no Brasil, decide eleição, Você vê pela essa decide última o eleição, mercado. eleição de prefeito, que o prefeito o Ricardo Nunes era uma pessoa muito desconhecida, né? Fisicamente, e as pessoas, De nome muita também, gente né? já falava, esse cara é novo aí, né? Não, ele é prefeito de São Paulo, você não sabia? Porque com a morte do Bruno Covas, né, as pessoas não se atualizaram sobre quem foi o prefeito que entrou no lugar dele. Sendo o vice, ele não era tão conhecido. E muita gente achava que a TV e a rádio, nesse caso, como, né, passando as propagandas políticas, não ia ter muita relevância pra campanha, né? e não ia ter ali o que era necessário para ser... Mas não, a gente percebeu que a campanha dele cresceu muito com a exposição na TV e na rádio, né? Não, e assim, aqui, para quem é de São Paulo, a gente viveu algo, assim, inexplicável, né? Em termos de campanha política. Nossa Senhora! A campanha foi tumultuada como nunca antes. Assim, na verdade, aquilo no começo não era uma campanha política, aquilo era um circo, né? Então, tudo aquilo era... Então, virava cortes, recortes, Sim. replicado. Pra gente foi ótimo. Pra conteúdo, pro nosso conteúdo foi ótimo, assim. Foram 2 meses muito bons de audiência. E muita gente, polêmica, né? E muita gente fazendo react, né? Então, assim, tinha um...
Enfim, O olha... Brasil todo olhou para São Paulo Foi. Não é? nessa É isso, campanha. é Para onde eu ia chegar. prefeito. É. Então, de repente, você tá falando com uma pessoa, eu tava falando com uma amiga minha de Manaus, Sim. e ela fala, cara, o que tá acontecendo em São Paulo? Eu falei, cara, Virou. como que a campanha para a Prefeitura de São Paulo estava impactando um outro estado, uma outra cidade? Eu não sabia quem é que estava concorrendo à Prefeitura, né, de Manaus. Sim. Mas as Sim. pessoas sabiam... Mas o pessoal sabia. Não, tinha gente adesivando o carro com o M do Marçal. Tinha gente falando que ia votar no Marçal, sei lá, em Ariquemes, sabe? Em Sinop. Você fala, como assim, cara? Né? Não vai, você não vai. É capaz de ter gente que entrou na sessão e falou, pô, Cadê? é fraude, cadê o número do Marçal? O senhor está em Navegante, Santa Catarina. Ele não é candidato E aqui. assim, quem não recebeu todos os memes do mundo com a cadeirada do Datena? Pois é. Aquilo um parou o mundo, telecat, né? Parou o mundo. Pra gente foi assim, quando deu a cadeirada... Puta merda, que maravilhoso isso. Inesperado, completamente inesperado. A gente esperava uma campanha... Quando entrou o Marçal, a gente já sabia que ia aquecer, que é um cara que vem... Que vem da rede social, das redes né? sociais, Ele sabe agitar a rede desse- social. desse meio todo, tal, a gente falou, putz, isso aí vai dar um barulho muito grande, né? Ele sabe mexer, ele sabe o que funciona, o que não funciona, mas ele partiu para um negócio muito além, né? Sim. Partiu para muito além de responsabilizar uma candidata pelo suicídio do pai. Não, foi um negócio bizarro, horroroso. Um jogo né? E baixíssimo. assim, Baixíssimo. Jogo baixo, bizarro, assim, escrúpulos zeros, É. né? Assim, A gente vê que a gente estava conversando aqui antes, o que as pessoas não fazem para aparecer, né? qualquer coisa. Exatamente. Então, na política também surgiu esse personagem, que até tem um capítulo do Black Mirror, que eu acho que é o Aldo, que é muito parecido. O Aldo, é, Aldo, é. Que é para o cara só... É um boneco, né? Que aparece só para tretar e para puxar a capivara dos outros candidatos e para falar absurdos e tal. Eu acho que foi um pouco inspirado nesse... Foi um pouco inspirado, sim. A gente tem uma tendência da candidatura meme, da candidatura para lacração. Tá? Hoje no Brasil existe isso, o candidato que vem já com aquela pauta para transformar a eleição num caos. Isso já virou um estilo de candidatura. Então você tem outras pessoas inspiradas nele, outras pessoas inspiradas em outros personagens que também tumultuaram eleições pelo Brasil. Isso está virando um hábito, assim. Em outras eleições a gente vai ver isso também. Eleições para governador e até para presidente. Vocês Você acham... teve o Padre Kelmon, Não, aquilo candidato também a foi presidente. maravilhoso. E não dá para levar Mas muito a vocês sério. acham que vai piorar Vai, o circo? vai com certeza. A gente teve o Milei ganhando na Argentina, né? Que era um candidato a estilo Pablo Marçal, assim, né? O próprio Zelensky na Ucrânia. Porque ele era um humorista, assim, é um humorista, né? né? Antes de virar Não, e a presidente, gente né? tem também agora a eleição nos Estados Unidos, Nossa né? Senhora. Que também Que o Trump também é assim. assim, eu não paro de receber meme, né? Desde imigrantes estão comendo os meus animais de estimação. Ele falou isso, né? E fala que Emulando uma fala do Bolsonaro. Aqui foi do Bolsonaro. Inspirado né? com a Venezuela, né? Falando que os venezuelanos estavam comendo os cachorros, gatos, e ele falou que os imigrantes estavam comendo. O Trump falou cachorros e gatos na Pensilvânia. né? os animais de Eu não estimação. sei onde que era. Em algum mas... estado americano, mas que os imigrantes eram... Ou seja, não se debate mais propostas, Não. agora é só Lacração. um show de horror. Tem que ser na base da lacração, aí você desce o nível. E a entendeu? pauta moral, né? Muita pauta moral, mas Muita pauta já moral. é base de lacração isso daí. Eu não sei assim se piora, mas a gente tem que esperar sempre que piore no Brasil e no mundo. No mundo, Mas eu acredito também que uma parte do eleitorado ficou um pouco cansado da lacração, sabe? Sim. Ele olhou assim de novo, de novo esse cara querendo chamar atenção, pô, aí deu uma exagerada. Aconteceu no Ceará, por exemplo, um vereador querendo fazer uma piada de muito mau gosto com o sobrenome do candidato a prefeito, que era Evandro Leitão. O cara torturou um leitão e gravou. Vereador, Gente, que absurdo. Uma coisa- vereador de Fortaleza. Que no Black Mirror eles fariam isso, né? É. Que tem aquele primeiro episódio que o candidato, o presidente,
vai ter que fazer sexo com um porco, né? Sim, Sim, sim. É então- icônico esse. Então, É, parece que esse tudo episódio. se repete. E na internet a gente percebeu que a internet dos anos 2016, em 2017, era muita lacração. Muita. Surgiu muita lacração. E as pessoas ficaram com preguiça disso. O nosso canal mesmo, assim, a gente tinha um público que era da lacração, muito, e foi indo embora quando percebeu que a gente não ia fazer. Mas aí, como é que conta pra mim e pra todo mundo aqui, como é que nasceu o Galãs Feios? Nasceu O nome dentro da é muito redação. bom. Nasceu dentro da redação. A gente trabalhava com entretenimento na época. Eu trabalhava principalmente com música, o Bezi também. Apesar de ser Celebridades. editor, mas a gente fazia mais, né, pautas de música. No entanto, durante o plantão se faz de tudo. Então chegava lá foto de celebridade, um evento de celebridade, você estava na redação, você via se valia a pena a pauta, publicava ou não, né? E eu estava lá numa dessas, acho que era domingo, um desses domingos assim que quase não tem nada acontecendo. A home fica muito dependente do resultado do jogo de domingo, sabe? Não tá tendo eleição próxima. Aí me chega lá umas fotos de uns atores chamados Felipe Simas, Bruno Gissoni e Rodrigo Simas, que são irmãos, né? Dois são irmãos por parte de pai e mãe, um é só por parte de mãe. Aí eu olhei, vi que aqueles rapazes estavam aparecendo na Capricho, na época e tal. Eu falei, nossa, é um novo conceito de galã, né? Olhando o Felipe Simas, eu falei, é um galã feio, digamos assim. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou montar uma página de sacanagem aqui no Facebook pra brincar com essa questão. E montei, sem pretensão, óbvio. Montei e foi assim, ó, 1 mês, 500 mil pessoas seguindo a página Oh, no que Facebook legal. na época. E a gente já tinha ali uma certa crítica social, um pouco escondida, mas existia. E aí o negócio foi tomando forma, foi crescendo, o Bezi doido pra dar no pé, eu também, com um filho recém-nascido, e o trampo de jornalista, pra quem trabalha na área, sabe que paga muito mal em redação, eu precisando fazer outra coisa na minha vida urgentemente, e o Bezi chegou e propôs, falou, ó, você não quer montar um canal pra gente fazer esse tipo de conteúdo também em vídeo? Eu falei, cara, eu nunca fiz vídeo na minha vida, eu não sei nem se eu sei falar, não sei nem se eu sei me posturar no vídeo. Ele falou, não, eu conheço uns produtores aí. Tem uma grana. Tem uma grana, ele era meu chefe, eu falei, porra, deve ter uma grana, né, boa. Tem uma grana guardada, Era a 10 gente pode pau. comprar 10 uns equipamentos. Falei, cara, eu não tenho nada a perder, você talvez um pouquinho, eu não tenho nada, vamos fazer. E começamos, no início ele nem aparecia, não era a intenção dele aparecer. Era pra ser o CEO É. que explora. CEO. O CEO, né? Explora o CEO Elton. de nada na época. Falei, não, aparece aí, estilo Quiabo do Marcelo Adnet, a gente vai fazendo assim. E aí, no começo, assim, demorou pro pessoal migrar do Facebook pra lá. Eles Pô, a não gente entenderam achou que ia muito ser bem, rápido. A gente achou que ia ser rápido. Não a gente conhecia achou que ia ser assim. essas redes sociais. Mas não foi Demora assim. muito. Não foi assim, demorou demais. As pessoas não gostaram tanto. Falaram que a gente era forçado. E até porque a gente era muito ruim mesmo naquela época, né? Aí depois a gente começou a mudar. Autocrítica é uma benção. A gente sempre se autocriticou muito e se autodepreciou muito. Muita que piada autodepreciativa. é uma vertente do humor, assim. E também a gente nunca se levou a sério na vida. Mas no assim. primeiro ano era muito ruim mesmo, né? Como Não tem- algo que, pô, dá pra brincar, não dá pra ser tudo muito sério, senão Sim. fica chato, né? E aí, depois do primeiro ano que começou a andar o canal. A gente chegou em 1 ano e pouquinho, em 100 mil. A gente falou, opa, né, dá pra tocar isso aqui. Porque a gente já tava pensando em também parar com o canal. Falou, vamos esperar mais um pouquinho, se não engrenar, e cada um toma o seu rumo e acabou. Mas engrenou. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, começou a dar certo. E aí a gente tinha os contatos, principalmente o Bezi conhecia muita gente de outras redações que ele passou. E ele começou a chamar essas pessoas para dar entrevista pro canal. Ó, que legal. Lucas, da Fresno, Titi Miller, e a gente trouxe as pessoas e acabou trazendo um público novo, foi renovando, né? O público foi renovando, quem não gostou saiu, outros que gostaram começaram a entrar, e em 2019, a gente começou a abordar com mais força a Antes política. da pandemia, inclusive. Antes da Antes da pandemia. pandemia. Antes da A pandemia. gente começou a abordar com mais força a política pelo seguinte, ao mesmo tempo que o entretenimento estava se politizando, a política estava virando um entretenimento, inclusive com a eleição de pessoas que vieram do entretenimento, vieram das artes, como o Alexandre Frota, naquele momento ali. Sim. E falou, cara, acho que tem alguma coisa pra gente explorar aqui também. Ator pornô Que é também. Ator pornô, o Merval Pereira, né, quando ele se elegeu, falou ator pornô e ninguém queria dar a trela pro Merval aquele dia na Globo News.
E foi aí que o canal realmente se estabeleceu dentro de um nicho de política. E aí também o que ele estava explicando, vocês tiraram a lacração, é isso? A gente percebeu que aquilo ali ia ficar datado. Tanto que muitos influenciadores de 2016, 2017, de momento que eu chamo de Fora Temercore, tá ligado? A galera do Fora Temercore, essa galera ficou datada. Essa galera foi superada dentro dos canais de política, dos canais de... Mesmo de entretenimento, de de entretenimento, outras né? formas de fazer, ou de... o que a gente via de slime. Na época tinha isso. Ficou tão datado. Lembra o vovô do slime? Muita gente aí Vovô ficou do datada slime. com slime, sabe? E nosso canal, aí sim, 2019, tomou forma e acabou entrando dentro dessa seara da política mesmo. E que foi muito bom, porque aí veio a pandemia. Quer Nossa. dizer, não, a pandemia foi muito ruim para todo mundo, mas foi muito bom para quem estava dentro dos streamings. Isso, a Sim. gente começou a muito fazer... chato falar, né? Nossa, na pandemia foi muito bom pra nós, porque Não, mas é uma realidade. não foi bom pra nós enquanto pessoas. Ele sofreu Sim, bastante. não, como negócio. Mas como negócio, Como negócio sim, não foi, tem como até negar. a entrada do Bolsonaro pra gente foi fundamental Porque também. durante a pandemia, todo mundo em casa. Então, assim, Sim. o único entretenimento, divertimento era... Sim. Enfim, Era o YouTube, chegou um né? momento que ninguém mais aguentava conviver com a sua família, né? Mas queria só voltar um pouquinho, ele tava falando dos plantões, onde ele recebia as fotos e tal. Eu Aham. tinha muito azar nos plantões, porque eu peguei o plantão como chefe de redação do R7 da Boate Kiss Olha Nossa. só. e da Chapecoense. Opa. Chapecoense eu tava também. Não, Mas- Chapecoense eu não estava. Eu estava Ninho do Urubu. O Ou Ninho do Urubu eu não seja, peguei. Não, são 3 eventos muito importantes aí. E aí eu tava como chefe de redação e você quer ali no sábado e no domingo não fazer nada. Você quer ficar meio assim, à deriva, olhando... Plantão é complicado, né? Leva Porque comida, pouca gente, cada um leva né? um pedaço de bolo. uma Parece torta. aquelas piqueniques, assim. E não, é assim, é legal. Vamos explicar para as pessoas o que quer dizer esse plantão de um Sim. grande evento. É. Um evento porque, assim, chocou o país, né? Sim. Quando a gente fala da Boate Kiss, Nossa. aquilo foi, assim... Até hoje, né? É ninguém muito pesado. Né? muda os Eu me canais arrepio até de hoje notícia. de falar, porque eu tava ali e você vai vendo os números crescendo, assim, as pessoas... Plantão é sábado e domingo, né? A redação é bem menor, não tá todo mundo, então você reveza, tem lugares que fazem plantão 3 por 1, 2 por 1, né? Trabalha 1, folga 3, trabalha 1, folga 2, e aí você tem uma equipe menor. Quando acontece alguma coisa assim, algum caso excepcional, né, um acidente, uma tragédia, você começa a chamar as pessoas de casa, Sim. né, para fazerem a cobertura, para ter uma cobertura robusta. Chama praça, né? Também. E aí Tem você, as como praças você está espalhadas dentro pelo da país. Record, você tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. Você tem que acionar todo mundo. Então as pessoas chegaram muito rápido lá, Uhum. né? Por ser a Record um canal que tem ainda, Tem imagino, estrutura né? enorme. Todas as sucursais ali, né? Pelo Brasil inteiro e pelo mundo também. Então as pessoas chegaram muito rápido e iam nos dando informação e a gente, né? Com agência, com fotógrafo próprio, vendo o que estava acontecendo. Mas é tudo muito no começo. Você não Tá acontecendo entende, né? alguma Você não tem coisa aqui, informação, né? um incêndio numa boate. Você fala, um incêndio numa boate. Mas qual a proporção disso? Aí né? começa a crescer 30, 40, 100 mortes. Você fala, caraca, é uma tragédia. E da Chapecoense, então, um negócio horroroso, né? Não, e a gente não consegue se desligar. Porque Não quem tem está como. trabalhando num evento desses fica... Primeiro que a gente é muito impactado. Eu trabalhei também num grande evento, eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhei na cobertura da morte do filho do Kennedy. Então, assim, cara, você não desliga daquilo. É comoção nacional. Todo né? mundo só fala daquilo. Sim. Todos os canais mudam a sua programação Sim. porque é cobertura praticamente 24 horas, né? E tem um dado que é interessante até passar para as pessoas. Lá fora, você não vende grandes spots de horário de notícia. E o porquê você nunca sabe a hora que uma tragédia vai acontecer. Uhum. Então, tudo é vendido no curto prazo aqui. Porque dependendo, sei lá, é isso, uma grande tragédia, as pessoas vão ficar ali ligadas o tempo todo, o
o preço, a precificação do ad sales sobe muito. Sim. Então, assim, é assustador, porque assim, eles não querem que aquela onda também acabe, que é o que a gente vê hoje dentro das plataformas na questão do engajamento. Sim. Totalmente. Eles não querem que as pessoas saiam das plataformas, porque o engajamento é importante. Totalmente. E você falou de um caso curioso, assim, de publicidade. Então, você trabalhei em jornal, que você faz o jornal do dia seguinte com alguma... Bom, por exemplo, uma tragédia como a da Chapecoense. A Gol não vai querer estampar ali uma propaganda naquele dia. Exatamente, Né? Então, você tem que ter também um bom senso de conversar com o comercial e falar, ó, não cabe. Tá? Vai passar uma mensagem errada. Aqui né? Não pode ser isso. Então, também se tem esse cuidado. E você falou de todo mundo tá fazendo, então é uma adrenalina muito forte, porque você tem que olhar os concorrentes também, né? Toda hora, o que a pessoa conseguiu, o que eu consegui. Quem tem a melhor apuração, né? Tem a melhor foto, informação, quem falou, chegou primeiro para falar com um pai, uma mãe. Mas você sabe que aí a gente está falando até de um jornalismo bastante responsável, né? Que é ir buscar a informação no lugar correto. Sim. Mas hoje o jogo mudou. Ah, totalmente. Ah, sim. Vamos pegar aí a história do Puff Daddy? Sim. Não interessa, assim, o tema é bom, dane-se. É um show de horror. Show. Porque é lógico que a gente vai ver muita informação correta, bem apurada, né? Mas a quantidade de teoria da conspiração impressionante. Tem. Surgiu... e de fake news... Daqui a pouco o Puff Daddy matou o Kennedy também. Cara. As teorias da conspiração, ele teria sido responsável pela morte do Big, pela morte do Tupac. Do Michael Jackson. Do Michael Jackson. E ainda por cima, a Beyoncé estaria envolvida. Junto com Jay-Z. Junto com Jay-Z. Então, peraí, gente, vocês estão fazendo conjecturas muito graves, né? Vocês estão expondo pessoas muito famosas e até agora nada condiz com o que vocês estão falando. Não, é impressionante, porque a própria notícia, né, a informação, o crime, né, que envolve o nome dele já é grave demais. É bárbaro, bastante, é horrível. A gente não bastante precisa inventar Michael Jackson. Isso. Sim. O crime em si, o que ele cometeu e aquelas festas, né? Sim, as freak-offs. Você sabe que eu recebi vários processos, né? E, infelizmente, chegou também aqui pra gente os processos que envolvem os menores. Sim. Enfim, temos meninos e meninas menores de 18 anos. Chegou até um de 10 anos, um menino de 10 anos. Meu Deus. E assim, não são pessoas famosas, são pessoas comuns, né? E assim, você não já é horrível, gente. Quando você vai ler a declaração daquelas pessoas, e são muitas pessoas hoje processando ele. Mas o que acontece? Aí vem aquela história. Não, mas vamos jogar aí o Michael Jackson. Por que não? Vamos jogar... Né? Não é? Aproveita, né? Faz mais um vínculo e coloca um nome famoso. Vamos vender alguns cliques aqui em cima. Por que não, né? E, aliás, assim, nos Estados Unidos, não que no Brasil não aconteça, que eu não tenho, né, registro de que tenha acontecido, mas provavelmente em algum momento a gente vai saber algo assim. Mas de famoso, né, envolvido nesse tipo de crime, né? O crime de você transformar a sua vida, a sua casa, o seu cotidiano numa sucessão de crimes dentro do seu próprio ambiente de convivência. Então você faz festas, você enclausura as pessoas, você transforma mulheres em prisioneiras em sua Marilyn casa, Manson fez isso. em cárcere privado, né? Marilyn Manson O R. fez Kelly, isso. o R. Kelly fez Kelly algo também. muito parecido com o que aconteceu com o Puff Daddy. Não é novidade. Não é novidade no show business, assim, né? As pessoas têm muito poder. É um poder, assim, que a gente não consegue imaginar. O Harvey Weinstein ali também, do cinema. Sim. E você pega... Você tem o Jeffrey Jeffrey Epstein, e você tem, enfim, vários. Né? Agora o ex-diretor da Abercrombie também. Sim, tem o Mark Ranieri, você tem o Keith Raniere também, que lembra muito que poder. marcava o coach, né? Tem que ter um coach, né? Porque Sim. um coach não tem graça. Sim, nas igrejas sempre tem um coach também. Aí o coach que marcava as mulheres, né? Sim. Que ele criou a pirâmide do sexo. Ainda assim, quando a gente amplia essa história
para empresários. Aqui no Brasil você até tem alguns exemplos, como a família Klein das Casas Bahia, né? Que isso aí já foi, né, exposto pela imprensa e pela justiça também. Mas envolvendo famosos, eu não me lembro de algo assim tão grave, né, e tão amplo como os casos do R. Kelly. Assim, Não. a série do R. Kelly, por exemplo, Uhum. é algo de revirar o estômago. Sim, Se a pessoa for sensível, ela vomita assistindo a série do R. Kelly. é verdade. Impressionante As coisas o que quanto é ele- asqueroso. Aqui bate no assédio, né? Você vê muito na Globo que tinha, que as pessoas falam, o quartinho lá dos testes, diretores, O teste do atores. sofá. Sim. O que é grave também. Que é grave, Mas mas não para deve por ser uma aí. seita, né? Dentro É. dos Estados Unidos parece que tudo chega a resvalar no comportamento de seita. E sabe o que é interessante, né? Porque assim, vocês também trabalham, né? E, enfim, nesse universo do entretenimento, eu também. E o que a grande maioria das pessoas não entende é o poder que essas pessoas têm. Nossa. E a gente está demais. falando de pessoas muito poderosas, né? Quando a gente fala de um Puff Daddy, é um Nossa. homem que chegou a valer mais de $1 bilhão, né? certeza. Não é nem de reais, é de dólares. E aí, todas aquelas outras figuras que estão em volta dele, Beyoncé, Jay-Z vale 2,4 bilhões Sim. de A dólares. Beyoncé, O R. Beyoncé- Kelly não era tão conhecido aqui, mas nos Estados Unidos ele era um fenômeno absurdo. A Rihanna. né? Então, assim, quando todo mundo traz essas informações e todas essas pessoas negam, né, veementemente os envolvimentos, ou, porque a Rihanna foi traficada. Só quem pode dizer se isso é verdade ou não é ela. É. Enquanto ela não, né, E ela se retirou, né? não vem a Tony e fala, Show isso business, de né? fato Praticamente aconteceu comigo, isso tudo não é uma verdade. A gente Sim. precisa da voz dela. E voltando até na questão, né, de que essas pessoas têm grandes valores financeiros e nenhum grande patrocinador quer seu nome envolvido com nenhum desses escândalos. É isso que as pessoas também não entendem. Então, assim, essas celebridades, elas vão recuar. Eu estava até conversando com um PR norte-americano, que ele é especialista em gerenciamento de crise, e o que ele me diz é o seguinte, que está acontecendo já, nesse momento, muita negociação, Imagino. principalmente, mas você fala assim, mas então eles têm envolvimento? Carla, independe de ter envolvimento ou não. É melhor fechar um acordo, some com o meu nome daí, Sim. porque Sim, eu não Will quero Smith, né? nenhum envolvimento com o meu nome e essas histórias do Puff Daddy. Gerenciamento que são... de crise, né? Exatamente. Porque assim, agora quem está mandando são os advogados e as relações públicas. Como é Uhum. que a gente mitiga esse baita problema, né? Porque e tem muito acordo resvalou. extrajudicial lá, né? Muito comum esse acordo por fora. Resvalou no Will Smith, resvalou no LeBron James. Sim. Todo mundo que ia nas festas ali do Puff Daddy, do P. Diddy, No Cuba, todo mundo ali tá meio que, né, me tira dessa. Ashton Kutcher, Leonardo Todo DiCaprio. mundo. Porque Quem era Quem que não alguém foi, em algum Hollywood? momento não encontrou, né? todo mundo queria estar na festa, né? É. Porque o Harvey Weinstein fazia na surdina, no quarto dele, invadindo um quarto de uma, né, atriz. O outro não, cara, era... O Harvey tinha mais aquele comportamento mesmo do teste de sofá. Predador. sabe? Era o predador, predador, mas era é. dentro da salinha dele ali, não tinha... não era tão exposto, Que é não algo- era uma festa, não Algo era uma... comum, né, no show business, na... Execrável, mas era Sim, muito comum. na TV. É mais parecido no... com o que aconteceu com o Kevin Spacey, né? Sim, Kevin Spacey também foi acusado, mas de assédios em que era ele mais uma outra pessoa. Agora, o do Puff Daddy, né? Que depois não deu nome pra P. Diddy e tal. Mas, Até Love, ele tem vários nomes, Vários nomes. O verdadeiro é o Sean Combs, né? Sean Combs, mas realmente o que aconteceu ali acaba mesmo, né? Respingando em muita gente. E Muita mostra gente. como essa indústria é doente, né? Doente, assim. Imagina você ver no Brasil aqui que a gente tem de maior, de popularidade, ainda são os atores da Globo, né? Mas o Rio de Janeiro é mais tranquilo, as pessoas veem famosos todo o tempo. Mas imagina isso em Hollywood, que é uma coisa de poder do homem, né? Com poder ali, com dinheiro, uma cifra assim impensável, que ele pode comprar tudo. Muito aspirante à fama também, acreditando em promessas que são feitas pelo famoso para participar da festa,
né? A pessoa é levada aí até lá, aí depois fala, putz, mas será que se eu participar dessa festa aqui, pode rolar alguma coisa pra mim? Um contrato, um emprego? A E a ilusão, pessoa né? cria a ilusão de que vai se dar bem, só que quando ela vê, ela já tá dentro de um esquema que ela não consegue mais sair e ela tá sendo assediada, tá sendo estuprada, tá sendo violentada de todas as maneiras possíveis. Mas você vê que no nosso pequeno universo, trazendo para o jornalismo, assim, eu trabalhei em Editora Abril, Estadão, como eu já falei, e esse poder do chefe sempre foi muito... era horrível o que acontecia, né? Dos chefes, dos poderosos. Você tem até Sim. o caso do Estadão, do Pimenta, né? Sim, De... que mata, né? da hierarquia do chefe ficar com repórteres, estagiárias, de trazer, assim... Eu lembro de um dos casos, não vou dizer o nome da pessoa nem onde foi, né? Mas que o cara falou, chegou uma menina linda na redação, assim, e ela tinha feito teatro também, além de, né, ser jornalista e tal. Hoje é uma jornalista até tem um nome. E o chefe, falou que era produtor de teatro também e que poderia bancar uma peça dela. Assim, e aí, nisso, ele pegou a menina, ficou com a O menina. nome do diretor era Lei Rouanet. Safado, né? Acontece muito, eu vi muito isso acontecer em todos os lugares que eu trabalhei. Assim, o homem é um sujeito assim que não tem escrúpulo. Quando chega no poder que o cara pode manipular as pessoas, assim, é muito nojento. Já era ruim naquela época, mas nos anos 80, 90, quando eu trabalhei, 2000, era aceitável. Nunca foi aceitável. Você Sempre tinha foi horrível. a cultura era mais machista, Mas né, era uma naquela coisa época. assim, esse cara é bom, hein? Esse cara tá pegando todo mundo. Ainda bem que isso mudou, né, É. rapazes? Porque Porra! realmente Era muito isso paternalista, Era e horrível. machista É naquela criminoso, época. É horrível. criminoso, claro. né? Você imagina para uma mulher estar naquela situação. Não, e chegou a Subjugada. circular algumas listas de agências de publicidade que cometiam listas anônimas, pessoas relatando quais diretores de quais agências cometiam isso. Depois veio para a redação. Teve uma lista uma que lista. circulou também de músicos do rock, né, Uhum. do circuito independente. Teve listas anônimas. Claro que são listas que a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo, porque pode ter gente ali dentro magoada, querendo acabar com a carreira de alguém. Nem tudo é verdade dentro de uma lista como essa, mas é uma lista que acende um sinal amarelo, porque tem muita coisa que é verdade também, a maioria das coisas ali é verdade, né? Mas tem que tomar um cuidado, porque uma parte, com certeza, é gente que de alguma maneira se magoou, e falou, não, vou acabar com a vida desse cara também, né? Mas... Ou seja, vingança, né? Tem vingança também no Tem meio, maldade. claro. Não, tem vingança e maldade, mas ali é um indicativo, e aí você conversa com mulheres que trabalharam, e fala, cara, isso aqui é verdade. Cara, é sofrido. absurdo. O que as mulheres E as sofrem, mulheres falam, assim, é um verdade. negócio Não, absurdo. É verdade. Sim, É porque a gente conhece, né? Principalmente o pessoal de agência e de redação. Falou, não, é verdade. Não tem exagero aí. Na maior parte das coisas não tem exagero. Não, já fui Aconteceu. casado com jornalista, com atriz, com apresentador. Todas. Acho que todas as mulheres já Sim. sofreram assédio. É uma coisa que se naturalizou nos anos 2000, anos 80, 90, da redação muito machista. Sim. Do jornalista que fumava cigarro e tomava um dreyer ali no meio da redação e tal, mas que sempre foi criminoso, Dreyer né? na redação. Levava ali, ó, para aguentar, e não fazer outras coisas. É porque não tinha dinheiro para cheirar, né? Quem cheirava era publicitário. É. Né? Não tinha dinheiro. E aí, e falando em galãs Perdão. feios, né? Imagina, em galãs feios. E quando a gente... Enfim, me perdoem aqui se alguém vai ficar chateado, né? Mas é que eu não paro de lembrar de umas pessoas, quando aconteceu aquele, enfim, que envolve lá a história toda das Beths e o Gustavo Lima, o Nivaldo, né? Sim. Me lembro uma coisa da harmonização, Harmonização, dentária ali, me veio a história É. aquele negócio assim. Porcelanatos dentro da boca, né? Quanto que aquilo vocês acham que vai ter manchado a história ou ter dado uma porrada grande na estrutura do Gustavo? Porque o que acontece? Ainda está em investigação e Sim, nem o sim. Ministério Público sequer fez denúncia. Não tem a denúncia. Mas, enfim, a gente é aquela comoção, né? Tá fugindo, não tá fugindo. Claro. Uma baita de uma desinformação, porque ele não era fugitivo, porque nem denunciado ele tinha sido, Sim. tinha sido ainda, né?
que vocês acham? Você acha que eles voltam? Eu acho que a gente Não, tem acho que não abala a imagem Não, acho que dele, a gente tem um grande problema da justiça brasileira. Tá num demais, problema né? muito. Tá numa fase. Acho que sempre foi assim, não é uma fase muito complicada, né? Que trabalha para grandes empresários, burguês, homem, branco, rico. Que essas pessoas nunca tomam nada, né? Até a gente faz uma comparação assim no 8 de janeiro, né? Que foi aquela comoção, né? A gente estava trabalhando no Sim. dia. Teve que trabalhar. Eu ia trabalhar no dia seguinte, eu ia Você viajar ia viajar no dia seguinte, teve que fazer. Quem tá pego ali são a raia miúda, é peixe pequeno, é o entendeu? gado ali, é a pessoa A que, gente tem até dó. né, A gente massa olha de e manobra ali mas os fodões, os caras grandes, com tá, eles, não né? acontece tem. nada. Você acha que com o Gustavo Lima vai acontecer alguma coisa? Eu duvido. Não Você acha que acontece. Não, vai voltar à tona com tudo? Não, ele assim, nem abalou. Nem Você acha abalou que a nem imagem abalou, dele. né? Sabe por quê? Eu vou explicar. As pessoas que se sentiram, né, vingadas por isso que aconteceu com o Gustavo Lima já não gostavam do Gustavo Lima. Entendi. As pessoas que gostam acreditam na inocência dele. E depois, uma investigação como essa vai demorar, né? Leva um tempo, leva bastante tempo. O assunto vai ser esquecido. Vai morrendo, né? Vai morrendo. E aí, pra mim, a grande promiscuidade, o grande problema ali naquela situação, não é se o Gustavo Lima, de fato, é sócio oculto da plataforma de bet, mas é ele tá ali com um cara que já estava sendo investigado dentro do barco dele com o governador de Goiás e com o ministro do STF. Isso, pra mim, escancara um grande escândalo para a República Brasileira. Sabe, essas pessoas não poderiam estar todas no mesmo lugar. Barco. Não poderiam estar no mesmo todas barco mesmo. no mesmo barco. E depois tem aquela história de que, não, quando eu soube, eu mandei ele sair do iate. Não sei se alguém acredita, né, nesse tipo de versão. Acho que a grande promiscuidade tá aí pro Gustavo Lima. Não acredito que vai dar em muita coisa, não. E eu vou te dizer, da esquerda à direita, as pessoas têm uma visão de que quem é rico acaba sempre se safando. Quando aconteceu o acidente do motorista da Porsche aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, eu vi as notícias e tinha gente lá comentando, tanto gente que apoiou o Bolsonaro em 2022, tinha lá o nome do Bolsonaro, e gente que estava com aquelas imagens com o nome do Lula, né? Ou gente que você entrava no perfil e percebia em quem ele votava. Mas era um consenso. Todo mundo tava falando, riquinho desse jeito nunca vai ser preso, imagina. Ele tá preso. Não, mas assim, Mas é mais- houve uma pressão popular, foi um caso que ganhou uma escala nacional, A né? questão é se ele vai continuar preso. É isso, É. porque a Deolane também foi presa. E já Sim. tá solto. Já tá solta e zombando da justiça e de tudo e de todos. Mas há um consenso, independente da ideologia, de que rico não vai preso no Brasil. Mas, de novo, o que a gente também tem que entender é que o Ministério Público não denunciou nem Deolane nem Gustavo Lima. sim. Então, como é que você vai manter uma pessoa presa se Também não foi estão frágil, né? denunciados, Foi algo assim que a gente conversou com alguns juristas, eles falaram, isso aqui tá muito frágil, ela vai ser solta, ele também não vai ser preso. Até porque começou através de uma pescaria, né, na investigação. Sim. Que, enfim, né, porque tem a questão lá do COAF, o COAF pode, né, fazer um alerta, né, tipo, ó, entendo que aqui temos um problema e não o contrário, né, a polícia aí fazer pescaria no COAF. Entende a diferença? Sim. E aí, enfim, o próprio STF depois barrou, dizendo, ó, acabou a feira do boi aí, né, a farra do boi, isso não pode mais acontecer. É um pouco a história dos irmãos Menendez, aonde eles... Qual vai ser o argumento, né, para que eles sejam denunciados? É que eles vão usar a fita daquele psicanalista, né, daquele terapeuta, aonde o Eric confessa. E a lei é muito clara nos Estados Unidos, a Tara Soft. O que acontece? O terapeuta, se entender que ele corre risco ou pode significar risco para alguém, ele pode, então, procurar a autoridade policial e falar, ó, temos um problema aqui. E lá também foi ao contrário, foi a namorada dele, que também era paciente dele, uma coisa completamente antiética, Que loucura. vai até a polícia e vai denunciar, dizendo, olha,
o meu ex-namorado gravou esse paciente confessou o crime. Assim que eles conseguem. Então, assim, é aquela coisa meio de uma gambiarra, eles usaram a lei ao contrário, mas aquilo não poderia ter acontecido. Em via de regra, aquilo está errado. E aí, quando a gente lembra que ele gravava o rapaz o tempo todo, ele tinha as fitas aonde comprovavam que o menino, né, era abusado pelo pai há muito tempo. Muitos anos. Então, você pega aquela fita que me interessa, que é da confissão. Não só e abusado, como humilhado, Não, como tudo. A tudo, violência né? psicológica, Quando eu descobri a sexual, história que me contaram, o que é era, muito assim, triste, Mal, gente. né, cara? Nossa, É horrível. nossa, É uma questão do horripilante. silenciamento, né, masculino também, Sim. em relação a esses abusos. Eu acho que está mais do que na hora dessa pena ser revista. Sem dúvida. Eles cometeram um crime bárbaro, horrendo, sim, mas a promotoria também negligenciou eles como vítimas, porque eles também Sim. são vítimas de crimes assim Sim. que Hediondos. assim inimagináveis. Eles estão quantos anos já presos? 35. Meu Deus. Acabou a vida, né? Tipo, Então, destruiu. vão ser agora, né? Existe a possibilidade da pena ser revista ou, inclusive, de ter a comutação, né? Deles saírem do doloso para o culposo, que não é bem culposo, porque o manslaughter é uma outra qualificação dos Estados Unidos penal, mas o máximo de pena são 4 anos, então eles já teriam cumprido. Nossa! Tá. Você imagina o que acontece? Isso é um caso que veio à tona e ficou muito famoso, que não acontece todo dia no Brasil, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente vê as pessoas pegando preventiva, presos mesmo, assim, porque roubaram um saco de feijão, um Sim. saco de arroz, né? Tem muitas coisas erradas, viu? A gente que está aqui é muito triste. 20% da população carcerária no Brasil nunca cometeu crime algum. Então, Sim, é muita revoltante. gente Então, que assim, está aí, hoje assim, encarcerado. não é que não cometeu crime, Não então não cometeu, deveria né? nem estar lá dentro. Sim. Então, assim, é chocante quando a gente tem esse acesso a esses números e assim, muitas coisas precisam mudar, né, ninguém gente? se comove, como acontece alguns casos nos Estados Unidos, e a gente vê muitos documentários, séries. Eu me lembro que a primeira que me chamou a atenção foi do West Memphis 3, dos 3 meninos que foram acusados de terem matado, estuprado crianças ali Isso eu em assisti. Memphis. E os 3 eram inocentes, assim, mas colocaram por quê? Porque eles gostavam de heavy metal, porque um era fã do Metallica, outro do Iron Maiden. Eles eram estereotipados ali na região, no bairro, cabeludos, com camiseta Então, preta. são eles. São esses. E eles ficaram 18 anos. Eles entram na caixinha do preconceito, né? 18 Sim. anos presos, e aí teve uma comoção, teve o documentário da HBO, que fez muito sucesso em 3 partes, né? Um no começo da investigação, no meio e depois eles no final. E muitos artistas entraram para ajudar, né? Foi necessário. Ed Vedder, Johnny Depp, todo mundo assim do lado dos meninos, né? E eles foram soltos depois, mas eles perderam 18 anos na cadeia. Corrige não corrigindo, né? Sim. E eles tiveram que alegar, eles tiveram que se considerar culpados para o Estado americano não ser processado por eles. Era uma necessidade, então eles se consideram culpados pelo crime que eles não cometeram, para que o Estado soltasse eles e disse, você não pode processar a gente depois. Rapazes, vamos aqui para um momento filosófico. Eu tenho aqui 5 cartas, escolham uma. Respondam para mim. O meu existe crime perfeito? É difícil essa, hein? Mas crimes perfeitos não trazem. Crimes perfeitos não deixam suspeitos. Será que... Humberto Gessinger. Olha, ou a gente tem crime mal investigado. Então, né? É bem complicado isso, porque se você for a fundo ali, e dependendo, como nesse caso que eu contei agora, é uma má investigação e se você tem ali um promotor, um juiz, um delegado, que são muito conservadores, muito reacionários, tal,
e que botaram a culpa nos meninos, né? Eu acho que qualquer crime solta um fiozinho ali que é difícil, mas eu acho que a gente espera da justiça e da promotoria e de todos os órgãos ali de defesa e que você tenha a melhor forma de investigar aquilo, né? E você, meu querido Helder, o que você pegou aí? Vai, conta pra A gente. minha eu acredito que é fácil. É fácil. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Resposta é não, mas dá para chegar muito perto disso. Reduzir drasticamente a violência. A violência no mundo inteiro, ela está ligada principalmente à desigualdade Sim. de renda. Esse é o grande fator que gera violência em quase todas as sociedades. Se a gente tiver uma sociedade mais igualitária, a gente já reduz automaticamente a violência. Isso aí é exemplificado em países que apostaram no estado de bem-estar social, onde não há uma concentração tão absurda nas mãos de poucas pessoas e tantas outras passando necessidades, né, como tendo que trabalhar 14, 16 horas num Uber, entregando o iFood. Tudo isso daí, né, resolve a questão da violência, se não por completo, chega bem perto disso. A gente tem países que são exemplos disso e que conseguiram diminuir drasticamente a violência que eles já tiveram um dia, ou às vezes nem chegaram a experimentar, porque já apostaram nisso desde o princípio. E a gente, infelizmente, é uma colônia de extração, né? E uma colônia de extração, ela é usada para quê? Para que as pessoas venham aqui, tirem tudo de valor possível e deixem ali as mínguas todos aqueles que não fazem parte do jogo. Já em outros países que também a gente teve colonização, é uma colonização em que as pessoas mudaram e criaram uma sociedade com uma tendência de ter uma igualdade maior e uma maior distribuição de renda dentro do país. Então, nisso você já cria um ambiente menos propício para a violência. É natural. Muito bom. E só para complementar, eu acho que a gente deveria cobrar mais do nosso judiciário, porque ele é um judiciário mais caro proporcionalmente Muito caro. do mundo, dos Muito grandes caro. países. É o judiciário mais caro do mundo. Um trabalho, né? Então tem que ser trabalho perfeito, tem que ser algo assim, sem viés ideológico, que a gente não vê. A gente mesmo tem alguns processos e assim, a gente passou por juízes e comarcas e lugares assim que a gente sabe, a gente não vai ganhar. Um exemplo, tá? Vamos supor uma comarca em que dentro daquela comarca exista um mega empresário super influente no estado e no país, e o juiz é amiguinho dele, de uísque, os filhos estudaram juntos. Qual a chance, por exemplo... Tá enviesado, né? Tá enviesado. Totalmente. Qual a chance, por exemplo, de alguém que é de São Paulo e não de lá ganhar qualquer processo movido por essa pessoa? É muito difícil. É verdade. Não, é impossível. Nesse caso, ali é impossível. Depois vocês vão me contar isso em off, eu quero saber mais. Contaremos. Eu amei conhecer vocês. Vocês voltam? Claro, Outras vezes? pô, sempre. Eu vou chamar vocês para investigação também, porque de vez em quando tem umas pautas Vamos, boas, a gente precisa de vamos. jornalistas aí Legal. para ajudar. Rapazes, eu gostei muito de conhecê-los. Obrigado. Tive a honra hoje de conversar com o Marco Bezzi e o Helder Maldonado, do Galãs Feios, e eles vão voltar mais vezes. Gente, foi muito bom ter você aqui conosco hoje e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pod IC.